Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Ser o abraço do Pai para todo aquele ou aquela que precisa voltar a viver é o caminho para todos nós. Estamos então no 4º domingo da Quaresma. Deus é Pai, e o Pai misericordioso que perdoa, que ama, que corrige, que acolhe, que enche de beijos o filho que volta para casa. A Quaresma é tempo de cair em si, como fez o filho pródigo. Voltar para o Pai é voltar para o amor primeiro, para o que dá sentido para a vida. Temos um Pai que nos espera, e para encontrá-lo é preciso tomar uma decisão que muda toda a nossa vida. O que motivou Jesus a contar a parábola que, neste domingo, nós somos presenteados então com essa pintura do evangelista Lucas, que é o evangelho deste domingo. Então, isso foi uma crítica que Jesus fez então aos fariseus e também aos mestres da lei. Porque eles diziam: este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Por trás dessa crítica, há uma imagem distorcida de Deus e também da igreja. Quando uma pessoa decide conscientemente se afastar de Deus, pecando, Deus a abandona no seu pecado. E o papel da igreja é declarar que tal pessoa está perdida, que não tem salvação. Em outras palavras, para os fariseus e os mestres da lei de ontem e também de hoje, a igreja é o lugar dos salvos e o mundo é o lugar dos perdidos, dos que não têm salvação. Uma espécie de puritanismo barato que não leva a lugar algum. Jesus deixa claro que Deus não aceita perder ninguém. E para recuperar um filho seu, Ele é capaz de tudo. Além disso, a igreja não é o lugar dos salvos, mas dos reencontrados, porque não há ninguém que algum dia não tenha se perdido na vida. Ninguém de nós está garantido de que não vai se perder, assim como não há ninguém perdido que não possa ser encontrado. Jesus quer reavivar em nós a esperança de que nada está perdido para sempre. O filho mais novo estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Se o desencanto nos abandonar a esperança da volta, da mudança, da conversão, Jesus nos ensina que a nossa fé deve ser pascal. Para quem crê, sempre existe uma possibilidade de Páscoa, de tomar o caminho de volta e fazer a passagem da morte para a vida, da perda para o reencontro. Aqui cabe uma pergunta: minha fé se transformou em desilusão ou ainda pulsa viva na certeza de que aquele que morreu pode voltar a viver e aquele que se perdeu pode ser reencontrado? O filho mais novo, que decide não mais viver na casa com o pai, retrata a humanidade atual. Na sua decisão de não depender de Deus, de afastar-se da religião, ou seja, a autoridade do Pai, decidindo por si mesma o que é o bem e o que é o mal. Em alguns casos, de crer em Deus, mas de não aceitar que Ele interfira
nas suas escolhas e decisões, por meio das orientações da Igreja. Em outros casos, de viver como se Deus não existisse. O resultado do afastamento de Deus é uma vida autodestrutiva, pois toda pessoa que decide sair das mãos de Deus passa a destruir-se com suas próprias mãos. Eis o retrato da autodestruição. O filho que tinha tudo na casa do pai agora se encontra passando fome, sem poder comer, até mesmo a comida que ele próprio dava aos porcos. Esse filho desceu ao mais profundo do poço, ao mais profundo do buraco que ele mesmo cavou. Quando nós rejeitamos depender de Deus, passamos a sofrer uma dependência imposta pelo mundo. Quantas pessoas estão vivendo no meio dos porcos? Felizmente, existe algo no ser humano capaz de fazê-lo voltar. Sua consciência. Foi caindo em si que o filho mais novo percebeu o erro que havia cometido e que ainda havia um lugar para o qual voltar, sua casa. Ainda havia alguém para quem ele voltar, seu pai. Se existe um caminho de distanciamento, existe também um caminho de reaproximação. Nada está perdido para sempre. Nada está morto definitivamente. É possível voltar. Nós temos não apenas para onde voltar, mas também para quem voltar, que é o Pai. Qualquer que seja o nosso pecado, qualquer que tenha sido o nosso desejo de matá-lo dentro de nós, o Pai continua vivo e de braços abertos para nos receber de volta. Portanto, se muitas pessoas desistiram de si mesmas, Deus não desiste de nenhum ser humano. E não desistiu de você também. O coração do Evangelho está aqui. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. O retrato mais verdadeiro de Deus está aqui. Somos provocados por essa cena a nos deixar abraçar pelo Pai. É possível que também nós estejamos longe dele, longe da sua compaixão para com quem erra. Precisamos do seu abraço para que o nosso coração deixe de se referir ao que era como este teu filho e passe a reconhecê-lo como este meu irmão. Porque nós também somos convidados a participar deste banquete, de acolhermos aqueles que retornam e não nos sentirmos como se nós já fôssemos os salvos, os santos, e que não queremos nos misturar com aqueles que se perderam. Uma outra realidade. Vivendo no seio de uma humanidade órfã, nós precisamos ser o abraço do Pai para as pessoas descartadas, esquecidas e ignoradas. Todos aqueles que estão perdidos precisam saber que podem ser reencontrados. Todos aqueles que estão mortos por dentro precisam saber que podem voltar a viver. Jesus quer a sua igreja misericordiosa. Um lugar onde haja o espaço para aqueles que não têm lugar neste mundo. A ação pastoral da nossa igreja
precisa se traduzir em buscar e salvar os que se distanciaram, se extraviaram, se perderam. O abraço do Pai precisa chegar por meio de cada um de nós. Há muitos que ainda estão longe. É importante recordar ainda nesta parábola que o filho mais novo, ele retorna porque sentiu fome. Mas bom seria ainda se o nosso caso não seja apenas a fome, a solidão, mas quando a gente sente saudade. Saudade da casa do Pai, que é também a minha casa. Saudade do Pai para poder abraçá-lo. Saudade da família. E não apenas a fome, que muitas vezes pode nos abater. Mas também o filho mais velho, que podemos ser cada um e cada uma de nós. Pode ser que um dia também a gente consiga entrar na festa de podermos dançar na alegria com todos aqueles e aquelas que também encontraram lugar no nosso coração. Deus hoje nos faz um apelo para que reconheçamos que aquele que se perdeu é nosso irmão. E a nossa alegria só será completa quando aquele que está morto voltar a viver. Quando aquele que está perdido for encontrado. Por isso, ao comungar hoje, ao celebrar, é importante que nos perguntemos: a quem eu devo procurar? Quem precisa ser encontrado por mim? Para quem eu devo ser, nessa semana, sacramento da misericórdia do Pai? E dando continuidade ao nosso momento de oração, eu me coloco em oração como de costume. Recolho-me imaginando Jesus, que acolhe todos, os pecadores, também os pobres, e aí eles sentam à mesa e comem com Ele. Peço também aquilo que quero, me alegrar com Ele que encontrou a ovelha perdida, ou aquele que é o abraço também do Pai. E buscando tirar proveito, olho, contemplo, escuto, observo as pessoas quem são e o que dizem, mas também o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.